Olá, Felipe, tudo bom? Bom dia, como estás? Bom dia, Miklos. Long time no see. Que saudades, meu amigo. Muito tempo, meu, mas com essa coisa de remoto tá ficando um pouco mais fácil, então tô feliz que conseguimos encaixar um momentinho para falar, pelo vídeo, pelo menos, né? Boa. Não, tô bem empolgado aqui. Para você que nos assiste, a gente teve uma conversa nos bastidores, então aguarde que o papo de hoje vai ser bem quente e cheio de insights. Boa, boa, boa. Bom, obrigado por participar. Eu acredito que vamos trazer um monte de insight bacana para PMS, e empreendedores que estão pensando em empreender e se treinar. Então, agradeço sua disponibilidade. Tudo bem, estou animado aqui para a gente falar de futuro do trabalho, soft skills, hard skills, o que temos pela frente aqui em termos de competência para destravar o crescimento. Bora. Bom, pegando esse gancho aqui, cara, tu tem uma carreira bem longa e bem variada, começando com jornalismo, aprofundando em marketing, marketing digital, depois trabalhando numa aceleradora na área de marketing, único time, o time, depois CMO com time, depois entrando na aceleração de startups, depois cuidando de portfólio de investimento de lá, e agora fazendo meu intrapreneurship e virando CEO de um, não sei como chamar, um spin-off de um Uma joint startup, venture, exato. um joint venture de educação. E me veio uma pergunta aqui, tu trabalha um monte de hard skills, todos esses eram hard skills diferentes, e Sim. aprofundando, coisa bem específica, cada um tu teria tido uma jornada para aprofundar ainda mais. No final, tu montou esse portal, né? Essa empresa de educação e tá focando em soft skills. Me pergunto, nossa, que foi essa vivência que tu viu nessa, sei lá, década, sei lá quantos anos, para tu ter decidido, sabe que é soft skills que vão fazer impacto nesse mundo? Boa pergunta, Mikel. E eu acho que a resposta em minha carreira permeiam bastante, assim. Como você bem falou, fui de marketing para comunicação, para investimento em startups, para produto e tecnologia, agora sendo CEO, tenho uma visão Certo. mais do todo. E, claro, as hard skills que você tem que desenvolver para cada uma dessas funções, elas mudam drasticamente. De análise de DRE, de análise de investimento quando você está operando com startups, para você conseguir ter criatividade para fazer um bom texto, ou para você ter a técnica de apuração quando você está falando lá atrás de comunicação, de marketing digital, social media, etc. Claro. E lá tem um monte de coisa para aprofundar. Marketing digital, mundo inteiro, assim. De hard skills. Exato. Mas tem algumas coisas. Então, o hard skill para mim ele é só a primeira camada. Mas tem algumas coisas que você só evolui, você não troca. Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever 15 anos atrás, você escrever, você precisa organizar os pensamentos de maneira clara. E quando Justo. você vai montar um memorando de uma startup, ou quando você vai montar a lógica de um algoritmo de avaliação de startups, ou quando você vai montar um racional, um plano como CEO, você usa dessa mesma competência que é você saber estruturar o teu pensamento, que é saber você escrever e engajar as pessoas com storytelling, por exemplo, que eu comecei a desenvolver lá atrás, quando eu era redator publicitário. Então, por Perfeito. mais que o hard skill mude completamente, tem uma camada anterior que as pessoas usam soft skill. Eu acho que soft skill é uma palavra ruim para falar o que a gente está falando. É muito Parece, mais. desvaloriza um pouco até esses Parece skills, que são soft timeless, esses menos skills. importante. Exato. Parece. É muito mais human skills ou brain skills. Então, a gente está falando Sim, de organizar bem o pensamento, a gente está falando de criatividade de storytelling. Então, são coisas que você vai sempre adicionando novas leituras, enquanto provavelmente, quando eu estava em tecnologia, a tecnologia que eu usei para o algoritmo que a gente usava para avaliar startups mudou totalmente. A lógica de resolução de problemas e o if-then que eu tive que fazer na cabeça antes de pensar em qualquer coisa de AI, por exemplo, ela me deixou marcas. E essas marcas são clareza de pensamento, lógica e resolução de problemas complexos, perfeito.
tem algumas skills que não vão mudar. Comunicação e São oratória, então a tipo gente está fazendo timeless, é esse... para sempre. Esses skills vão Exato, existir. Perfeito. exato. Então, a gente tá falando aqui no nosso vídeo e, pô, eu tenho prática falando no vídeo. Por quê? Sim, Porque já tive que fazer isso mais. Só que isso, mais do que você saber falar no vídeo, ou eu tive que apresentar um programa de rádio, quando eu tinha uma agência de comunicação, apresentar um programa de rádio na Bandeirantes, você tem o skill perfeito. de oratória e de comunicação de você saber escutar o outro para a gente ter um bom diálogo aqui. Então, Perfeito. o layer fundamental são justamente as skills, human skills, power skills, brain skills, enfim, a gente tem que dar um nome melhor do que soft skills, mas Sim. a mensagem aqui é, elas acumulam e não tem data de validade, enquanto hard skills sempre, hora que muda alguma coisa no algoritmo do Facebook, por exemplo, usando o social media de exemplo, você tem que repensar tudo que você já aprendeu, meu Deus do E céu, que caos. particularmente agora, nesse mundo de exponencialidade, singularity, tudo que a gente está aprendendo, as mudanças vêm cada vez mais rápido, né? Então, nesses hard skills perdem validade cada vez em e menos tempo. Por isso temos Sim. também tanta continuous learning, etc. Mas até estou vendo que as pessoas focam muito, nossa, então está mudando, eu preciso continuamente adaptar, ler mais sobre hard skills, e está sendo mais e mais Uhum. hard aprender hard skills, porque muda mais e mais rápido, e estamos, de repente, até menos prestando atenção, né, nesses soft skills. Você enxerga essa tendência também com profissionais, Completamente, PMEs? completamente. Eu vou dar um exemplo agora, tá? Quando eu trabalhava direto com social media até uns 4, 5 anos atrás. Aham. Facebook era show, era o que acontecia. Você botava no Facebook e as coisas vendiam organicamente. Hoje, se você paga, você aparece, porque o Mark Zuckerberg pensou uma coisa, deixa eu mudar um botão aqui, e aí toda essa estratégia, se você estava pensando só no Facebook, ela foi para o espaço. Você precisa reaprender a Uau. estratégia ou com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui, muitas das táticas de outbound marketing, de hack, scrap some e-mails e mandar e-mail indesejado, deixaram de ser legais no Brasil. Então, como hard skill, fica obsoleto muito rápido. Agora, você pensar na jornada do cliente e onde que você pode posicionar sua marca nessa jornada e como você pode abordar esse cliente num e-mail legal para que ele não aperte delete de primeira ou nem abra o título do teu e-mail e sim Aham. queira gerar uma conversação com você. E isso são os skills que você vai começando a compound, elas começam a gerar juro composto. E aí, como é que você aprende isso? Você aprende a jornada do cliente, você aprende empatia, você aprende como é que você encaixa, em termos de comunicação, a sua mensagem num contexto maior. Então, são coisas que são mais democráticas do que deixam olhar como é que eu compro mídia no Facebook em Sim. 2018, que agora 2019, 2022, mudou totalmente. Perfeito. Eu super concordo. Aliás, aqui na Hero, a gente recruta muito olhando soft skills e jeito de pessoa ser, né? Temos um jeito Hero bem claro, definido, e muitas vezes priorizamos certas tendências da pessoa em ser curioso, ir atrás, habilidade de aprender, a habilidade de falar um certo tom que ele usa em conversas difíceis Uhum. que sempre surgem. E, aliás, ontem contratamos alguém que vai ser um team leader aqui dentro e falta muito hard skills lá, mas eu que acho que é isso menos importante, porque vai aprender bem rápido, porque tem os soft skills e habilidades, jeitos, isso é bem correto para poder assumir esse desafio e qualquer novos gaps que ele pode ter nos seus hard skills. Então, Eu super concordo concordo. plenamente, Mick. Tem uma pesquisa do Future of Jobs que fala que não é só você que prioriza soft skills. 93% dos RHs priorizam soft skills na hora de contratar. Que E quando você vai interessante. para Estou e quando super. você vai para posições de mais liderança, é, elas são muito mais carregadas de competências soft skills do que hard skills.
Então, 7 a cada 10 trabalhos de liderança, e não estou nem falando CEO só, ou só empreendedor. Estou falando Team empreendedor e a leader, primeira gerente, camada e a segunda camada. executivo. Elas demandam mais competência comportamental do que hard. E olha, essa é uma das coisas que mais tem mudado. Então a gente tem visto uma corrida de upskilling, especialmente para digitalização, tecnologia e assim por diante, mas essas skills fundamentais, elas também precisam ser trabalhadas porque elas ficam cada vez mais importantes quando você cresce na carreira ou quando a tua empresa cresce. Então, hoje você faz e-commerce, você precisa saber como é que você despacha, Perfeito, taranana. Daqui a 6 meses, as coisas dando certo, seria ter alguém para gerenciar. E como é que você vai perfeito, cuidar dessa pessoa, dar bom perfeito. feedback, desenvolver e etc. Você precisa ter competências comportamentais. E esse mundo dinâmico tem alguma coisa que são, sei lá, soft skills mais importantes do futuro, algumas listas de top skills, por hard skills sempre tem, né? E trabalhos do Sim, futuro, tem esses rankings. Existe algo assim? existe. A cada 5 anos, o Fórum Econômico Mundial, entidade suprema da economia do mundo, ela Aham, publica um estudo falando quais são as competências principais dos próximos 5. Ela faz isso faz perfeito, uns 4 ciclos, uns 20 anos. E o que é curioso essa lista ela mistura hard skills e soft skills. Eu perfeito. analisei todos desde 2010, que foi quando o ranking começou. Os hard skills mudam a cada 5 anos. Os soft skills não mudam. Então, tem Não competência acredito. lá como empatia, lógica e resolução de problemas complexos, criatividade, entre Ah, algumas outras, que só muda uma palavra ou outra, mas elas estão lá, elas são as competências do futuro faz mais de 20 anos. uau. Então, eu acho que Então tem uma bela o probabilidade que ficarão, né? elas Também. vão continuar, elas vão ter releituras e pequenos ajustes de rota, mas elas devem continuar. E quando você pensa agora que a gente tem cada vez mais trabalhado com máquinas e Sim, atividades repetitivas, eu não estou nem falando só de indústria aqui, tá? Mas, por exemplo, hoje um advogado demora 2, 3 semanas para achar uma jurisprudência, que é um caso igual, e uma perfeito. máquina vai fazer em 30 minutos. Sim, Então, tudo que é repetível e escalável, uma máquina vai fazer melhor do que um humano. Por isso que a gente deveria talvez fato. se concentrar no que não é repetível e no que não é escalável. É o Sim. olhar humano, é você aprender, é você conseguir criar algo. Então, até 2030, vai ser lançado um computador com a mesma força computacional de um cérebro humano. Olha o poder que isso pode ter. Até Nossa. 2050, o poder computacional vai ser um computador com potência computacional de todos os cérebros da humanidade juntos. Então, se você vai competir Meu Deus. contra a É isso, é máquina, famoso é exponencial tendência de exponencial computing. total. Exato. Se você vai competir contra a máquina, você provavelmente vai perder. Então a gente vai Então, você colaborar precisa mais com eles, lidar com né? ela. Me Exato, diga uma exato. coisa, falar com humano é um soft skill, tipo, poder lidar com outro humano. Lidar com bots, com AI, com virtual assistente, que é um robô, é um Uhum. soft skill também ou seria um hard skill? Como tu classificaria Claro, isso? tem hard skill se você vai precisar programar, se você vai precisar operar de alguma maneira, mas em última análise, de novo, o layer de baixo é soft skill, Perfeito. porque é lógica. Se no meu chatbot o cara fala assim, vocês entregam na minha casa, e ele mora no Espírito Santo aqui no Brasil, e aí você fala assim, me dá seu CEP, e aí você pega o CFE, joga Aham. contra o Correios para ver se você entrega, a lógica por trás é tua. E aí você que teve que criar. E aí a mensagem do não ser digite aqui seu CEP, ser uma coisa mais legal, mais fluida para esse cliente gostar, Perfeito. também é tua. Então tem presets, mas você vai acabar sempre trazendo ao core aqui de skills humanas. Nossa, então, olhando assim, até diria que é engenharia, desenvolvimento, programação, computação de dados, etc. O core é soft skill, porque é certo raciocínio lógico de arquitetura, de pensar, de extrair, de montar.
E a gente sempre fala de hard skills, porque são trabalhos cheios de hard skills, e É. poucas vezes vejo as pessoas primeiro pegar, estou contratando um tech lead ou um BI, eu vou precisar desse, o non-negotiable skill que é preciso, um raciocínio lógico muito boa. Sempre vejo, quero que sabe tal, Python, Node, sei lá o que, Uhum. JSON, etc. E um monte de coisa hard skill, e raramente reverso, né? Assim, eu não posso ser radical aqui, queimar hard skills e falar que elas não existem Mas eu tava para esperando por todas as essa coisa, profissões em todos nossa, os. no Mas assim, se more você for. hard skills, é tudo soft. Exato. Hard skill vai acabar sendo ponto de paridade, ou seja, você Perfeito, precisa para entrar. Agora, vamos colocar no teu caso da engenharia de dados, tá? perfeito. Ele vai precisar saber banco de dados e N tecnologias para conseguir Claro, entrar, porque é o operar, básico, exato. isso. É a máquina que você precisa operar. Só que, para essa pessoa crescer na carreira, ela vai precisar começar a desenvolver skills humanas, provavelmente. Ou ela vai Perfeito. precisar sempre atualizar em cima das hard skills. Só que só o fato de você sempre precisar aprender coisa nova já move o motor de curiosidade, já move o Tu motor de você também saber treina. aprender. É, Então, saber aprender e curiosidade, soft skill. perfeito. Então, Por isso, assim, soft skill é muito com cabelo branco, né? Porque mais e mais tu tem que faz, dar tempo ao tempo. empreende. Exato, é Ah, cumulativo. Então, esse mesmo engenheiro de dados, se muda a tecnologia da companhia dele, o perfeito. que ele aprendeu da tecnologia antiga é descartado, mas o que ele tem de cumulativo, não. O que ele tem de lógica, ou de aprender uma nova tecnologia, ou de fazer paralelos, lateral thinking e tal, isso não muda. E Perfeito. a Então, assim, tem algumas profissões que você tem camadas e variedades de hard skills maiores. Você não vai querer um médico empático que te erra o diagnóstico, Uhum. provavelmente, mas se você está pensando de uma maneira mais holística para o mercado de trabalho, de uma maneira mais democrática, e especialmente trabalhador intelectual, empreendedor, etc., você ganha mais e mais carga de importância de soft skill. Interessante. Mas vocês estão tentando democratizar esse acesso a soft skills e acelerar para pessoas com menos cabelo branco poderem também ter com Dojo, Exato, né? Que são cursos exato. que mais se vendem para PME ou profissional? É diferente, é a mesma coisa? A gente vê um comportamento, claro, a forma de compra e o motivo de compra, muitas vezes, de uma PME e de uma corporação grande ou até de um indivíduo são um pouco diferentes. Mas existe um Perfeito, comportamento, quando você está falando de educação para negócios e educação de skills que você consegue usar no seu dia a dia profissional, que é o perfeito, seguinte: independente de se quem paga é a empresa ou é a pessoa, no final é um B2P, é um business to professional. Então, sim, eu vou comprar um curso, vou pedir para o meu chefe ou para a minha companhia comprar um curso para mim, por dois motivos. Ou eu quero fazer melhor o trabalho que eu estou fazendo, ou eu quero ganhar competências para dar um próximo passo. Que se a empresa está pagando para mim, pode ser assumir um novo desafio dentro daquela empresa, ou se sou eu mesmo, pode ser até. Então, sempre eu encaro a educação como investimento, porque educação para negócios, para empreendedorismo e mesmo soft skill, ela tem um impacto direto no que eu faço a perfeito, partir daquele momento. Então, perfeito. essa é a lógica por trás. Vou ganhar uma competência que eu vou usar a partir de amanhã, e isso vai me Porque tem esse dor que destravar, quero solucionar, claro. isso vai me destravar um novo caminho. Perfeito. E que são top cursos ou top sellers lá com vocês, que são bem popular. É engraçado que a gente tem algumas linhas, né? A gente se baseia bastante no lifelong learning, e aí o caminho de lifelong learning, que você Perfeito, consegue encaixar as skills comportamentais e intelectuais nelas, o caminho de você ser, de autoconhecimento, de você se perceber, o caminho de você perfeito, comunicar e liderar, o caminho de você criar e trabalhar e executar, e o caminho de você pensar. E o que a gente tem mais visto que pessoas querem é como é que eu trabalho melhor. Então, agora a gente teve entrada de pandemia, disruptou como todo mundo trabalhava do dia para a noite. Então, perfeito, gestão do tempo e produtividade ficou mais importante, trabalho remoto,
métodos ágeis para você fazer a lógica similar, mas dentro de um universo um pouco maior de equipes também ficou bastante Isso agora, popular. e todo mundo está lutando com isso. Estou lendo Exato. cada livro possível sobre o tópico para manter uma boa cultura, bom engajamento à Isso, distância. cultura, especialmente agora que você, claro, pandemia, a hora que você vê esse vídeo, você vai ter maior ou menor lastro para ir para o escritório. Mas quando todas as companhias iam para o escritório todos os dias, era uma coisa muito viva e muito do que estava acontecendo ali. Sim, Agora, por exemplo, a gente está em remote first, o Miklos está em outro país, ele comanda a companhia dele de outro país, e sim, você precisa pensar objetivamente em artefato de cultura, em comportamento esperado, e como é que você vai incentivar o comportamento esperado exato. ou dar feedback construtivo de comportamento não esperado. Então, você conseguir criar uma cultura forte, e a gente vê isso em esporte, a gente vê isso em organizações de sucesso, Nike, Netflix, etc. A gente vê isso em sociedade, então, como eu gosto de dojo, etc., eu fui estudar as virtudes dos samurais. Eu E a teria, forma como queria eles. entender se tu tem algo a ver com samurai, porque o nome é espetacular. Curiosidades, tá? Primeiro, eu não sou Aham. japonês, apesar do meu olho puxado. Isso é uma curiosidade muito relevante para esse momento. Mais do que só o samurai, dojo. Eu não sei se você está assistindo o Mico, você já lutou alguma coisa? Fez alguma arte marcial? Ah, não, eu não fiz. Não sou feito para lutar. Boa. Mas quando você vai aprender uma arte marcial, mas você pode, a Aham, lógica se aplica quando você vai aprender a nadar, tocar guitarra ou qualquer outra coisa, tá? perfeito. Você tem a técnica, a teoria e a prática. Então, qual que é a Perfeito. técnica? Quando você está falando da guitarra, os dedos dessa forma formam este acorde. E Isso. aí, o que é Na a guitarra, teoria? Pô, se aprendi você quando era jovem. mexer a corda assim, você faz uma Isso. escala pentatônica. E aí, só que você, para tirar uma música, você precisa tocar. E a mesma coisa para artes marciais. Você tem o soco, sai assim, assado, essa técnica, tem a sequência de movimentos que a gente chama de kata, só que você precisa se defender. E aí, essa é uma das premissas do que a gente tem de aprendizado, que é você aqui, em tempos onde conteúdo sobre qualquer coisa é Perfeito. commodity, você vai ter um post sobre OKR, você vai ter um post sobre gestão do tempo, sobre criatividade, etc. O conteúdo está aí. Eu quero ser curador e eu quero transformar o aprendizado, o conhecimento bruto dos nossos Aham. professores, que a gente acredita muito no walk the talk. Eu sou alérgico a gurus e pessoas que falam, mas não fazem. Total. Então a gente Esses transforma coaches o conhecimento bruto. motivacionais, exato, Não, são esquece. hypesters e não fazem. É, total. Em aprendizado líquido. Então, a minha promessa é de transformação para o meu aluno e Perfeito. não só de toma aí, empilha os vídeos. E aí, quando eu fui estudando dojo, atrás você vai ver vários livros de, não sei se vai ter nitidez, mas vários livros de o que é um dojo, cultura japonesa, etc., porque eu gostei de estudar. Eu fui descobrir que dojo é local do caminho, a tradução literal. Só que quando a Tá. gente fala caminho, não é só um caminho físico, um caminho de artes marciais. É um caminho de iluminação espiritual e é um caminho de aprendizado contínuo. E como no nosso propósito de valor, você percorre um caminho, então as competências elas vão se somando e você tem um caminho até você crescer a tua empresa, crescer teu negócio, ser um líder melhor, ser um profissional melhor. A gente foi com Dojo e com Future Dojo, na verdade, porque são as competências do futuro que a gente traz. Então, esse Que é o interessante. racional por trás. Tem várias camadas de significativo lá atrás. Aprender tal, mas também entender seu caminho e entender que no caminho tem que aprender continuamente. Exato, exato. Deu Uau! trabalho. Nossa, mas que é Deu ótimo. trabalho criar. Não, Eu foi super legal. sinceramente concordo nisso. Eu fiz várias faculdades, e hoje também estou continuamente aprendendo. E hoje, aliás, eu sou muito mais fã de pequenas pílulas de informação, seja artigos, seja vídeos, seja Sim. conversas com pessoas interessantes, nem com você. Mas, Uhum. sempre é aprender, porque
Eu acho que, Eu assim, considero a minha principais profissão como competências um que... samurai. Tô sempre, Ah, tipo, lá, perfeccionando, melhorando, como me exato. comporto no trabalho, como seja melhor, consigo ser o melhor em que faço, empoderar outros. E isso eu acho Para precisa de mim, dedicação. pessoalmente, essa é a principal competência que alguém precisa desenvolver. Curiosidade e aprender a aprender. Sim, number one. E Porque na nossa com cultura, isso, isso é cultura um, porque falei, essa é a é, mãe de todas as culturas. O resto vem como consequência. isso, porque você ganha todas as outras muito mais fácil. Ganha, Então, como é que você desde aprende? liderança, humildade, porque mais tu sabe, eu sei nada de nada, que tem tanta coisa que eu não Exato, sei, tu vira humilde de imediato, exato, sabe? exato. Então você fica É. humilde, você começa a fazer pensamento, associações laterais. Então, isso aqui é tipo isso, só que Tipo para esse isso, outro então mercado. poderíamos simplificar tal, ou isso é inovação. É, exato. Exato, É, exato. Então você total. sai da bitola ali e do que é padrão que todo mundo faz, e você começa a Aham, ter outras ideias porque você aprendeu e conversou com pessoas. E eu não sou presunçoso a falar assim, não, você é só na Future 2 que você vai aprender tudo. A gente molda o nosso conhecimento com microlearning, então tem o vídeo que encaixa com o material, que encaixa com o artigo que é de fora, que encaixa com o vídeo que é de fora, porque a gente acredita em conhecimento plural, mas tem coisa que perfeito. você vai aprender e vai ressignificar totalmente na sua cabeça num papo com o Miklos. Porque você fala assim, esse é o ângulo dele para isso. E aí aquilo é muito mais aplicável do que tudo que você tinha estudado antes. Assim, esse aqui encaixa com o que eu tinha aprendido aqui. E aí, essa habilidade de fazer pensamento lateral e continuar aprendendo, eu acho que é e gostar, até a curiosidade, né? Isso, É exato. o principal para mim. Sim, eu super concordo. E na Hiro, se alguém, em todas as entrevistas, eu tento entender as rotinas da pessoa após, antes do trabalho, etc., que ele faz, ela faz, para enxergar se Uhum, tem essa curiosidade. Soft exato. skills, Às vezes hard está skills, numa não entra na pequena conversa coisa. com. Exato. Para entender se a pessoa está motivada com a vida, está querendo Exato. sugar muito conhecimento, particularmente um startup, né, onde uma das maiores recompensas é poder aprender e virar e aprender um monte de hard skills e soft skills em muito menos tempo. Uhum, Então, uhum, se a concordo. pessoa não valoriza isso, de repente não faz sentido a escolha. Não é o lugar certo. Isso, não é o E caminho é engraçado certo. porque se encaixa em startups, se encaixa em pequenos negócios, se encaixa em muitos empreendedor individual, se encaixa em Aham, muitos desses mercados onde você está mais exposto ao risco. Então, por isso. exemplo, e aí é total questão de perfil, eu não me encaixo numa corporação gigante porque eu acho que tem muita estrutura Eu e também não deu muito, certo comigo lá. muito almofada para você ficar confortável. Então, nós que somos CEOs, assim, aconteceu uma coisa certa ou errada no produto, no faturamento do mês com o cliente tal, é você que é linha de frente. Exato, Então, exato. por mais que o negócio cresça, em última análise, é tua responsabilidade. Então, essa disposição de correr risco te deixa, não vou falar, não vou nem falar te tira da zona de conforto, porque eu fico muito mais confortável nessa situação, mas te deixa precisando se atualizar ou precisando de mais agilidade e isso te faz aprender mais e mais rápido. Você está exposto a novos problemas e novas situações e aí você vai Sim. E montando. essas são coisas que dá para mudar com o tempo, soft skills ou essas habilidades de ser, que são bem mais difíceis que é, sei lá, aprender uma nova função na Excel, por exemplo, que é legal, um novo plugin para minha mente. Mas soft Tá? skills Eu são acho que mais eu acho que doloridos, é né? Eu acho que você tem mais presets e preconceitos, porque você foi criado de alguma maneira, você, Isso. você tem mais histórico, mas tem uma psicóloga americana que chama Carol Dweck, e ela tem um Tá, livro ótimo, excelente, que eu recomendo para você que está assistindo, chamado perfeito. Mindset. E não é Ah, Mindset sim, aquela Coach tem quântico. aquela capa bonita, colorida. Não é Exato, essa? exato, Nossa, vi já a capa lá. exato. Chutemos no E não é, escritório por não ela, China. é coisa de mindset coach quântico, blá blá blá. É mindset no sentido de modelo mental.
E ela Sim, divide em dois principais modelos mentais, e claro que tem uma zona cinzenta entre eles. Tem o mindset fixo, que você acredita que talentos e habilidades e status perfeito. quo são coisas naturais da pessoa. Então, o Miklos, ele é bom de engenharia. Então, tudo que o Miklos fizer e não for bem, for erro de engenharia, ele vai quebrar o status quo dele e falar assim, poxa, que chato, não deu certo. Ele não vai se desafiar para fazer diferente. Ou o Cristiano Ronaldo é bom de futebol. Ou eu fiz humanas e sou ruim de fazer conta. Você Tá. está colocando um cap, é uma crença Tipo, limitante. eu não consigo, então Não consigo. tu fecha sua curiosidade 100% para Exato. aquilo. E aí é o pior dos mundos, porque você não tem É nem basicamente um plasticidade neural. anti-curiosidade, isso. Exato. Você encara, você não vai tomar risco, você não vai ser curioso, você vai encarar feedback como algo ruim, e aí você vai tentar culpar o juiz, a bola ou o vento, porque você é naturalmente bom ou naturalmente ruim naquilo. Então você fica Perfeito. preso ao que você era antes. Só que tem também o outro mindset, que é o mindset de crescimento, que essas pessoas Perfeito. elas buscam feedback, o fundamento por trás é eu acredito que eu consigo melhorar na jornada. Mindset de crescimento. Amém. Mindset de crescimento. Então, por eu acreditar que eu consigo melhorar na jornada, eu vou treinar mais, eu vou cair Boa. mais, eu vou levantar de novo, eu vou buscar mais aprendizado. Então, eu encaro o feedback como algo positivo. Então, eu ganho energia na jornada porque eu Com sei que eu estou essa nova melhorando. coisa. É isso. Exato, Isso a gente tem exato. muito na diretoria e na sua cultura. A gente procura muito isso. Eu não sabia como chamar. As pessoas que não estão dando certo, acho que estão muito nessa parte rígida, onde algo, uma feedback sobre a área deles, onde eles são bons, gera um Uhum, atrito. Onde, exato. nossa, não sabia, que legal esse insight, amei. Ou, legal esse insight, mas deixa eu explicar que tu não sabia que é. Ou, Deixa eu te uau, mostrar outro ângulo. Exato. nossa, também não sabia e gera uma troca que não necessariamente mudou a área, mas ensinou alguém outro. Então, não tem que ter briga em nenhum Exato. desses dois E, outcomes. e, e humanamente você pode ter mindset mais fixo em algumas coisas e mais de crescimento em outras. Vou dar o meu exemplo. O meu mindset profissional e de aprendizado, ele é totalmente de crescimento. Então eu vou terminar aqui e eu falo assim, como é que eu posso Perfeito. melhorar? Como é que eu posso melhorar? Que eu fiz que eu Aham. consigo mudar a jornada? Só que quando eu estou jogando videogame, eu não jogo online porque eu tenho um mindset fixo. E eu não gosto de perder no videogame, porque eu não gosto. Cara, eu Pô, sou igual, eu não tô jogando online porque não quero ficar lá aprendendo do quilo. Eu quero um momento entre o exato. jogo Eu em quero um ambiente jogar tranquilo. controlado e tranquilo. Exato, Cara, é a mesma exato. coisa. Então, assim, você pode ter. E a parte boa é, se você acredita e você tem mindset de crescimento, você consegue melhorar as habilidades. E se você é exposto Perfeito. agora pela primeira vez a esse conceito, você pode começar a falar assim, eu acho que eu estou com mindset fixo nessas coisas e eu consigo melhorar e ganhar energia nessa jornada aqui de feedback. E quando a gente fala de negócios, primeiro, de negócios menores, e segundo, dessa velocidade com qual as coisas estão acontecendo, ter um ciclo de feedback de aprendizado é crucial. Então, você vai fazer Crucial. uma entrega de dropshipping, você vai fazer um ciclo de liderança com o seu time de marketing, qualquer coisa assim, você vai ter ciclos de feedback mais curtos, que é o que a gente tem até em agilidade. Só que se você pega o feedback e joga ele fora, fala assim, não, o Miklos ele tá achando errado e eu sou bom, não sou ruim. Eu não preciso melhorar. Olha a oportunidade que você tá Enorme. jogando fora de melhorar. Aí, Total. não, putz, o Miklos falou que o meu microfone aqui estava um pouco para baixo, então deixa eu pegar para próximo, Nossa, que é coloco uma bonito esse caixinha. microfone. Pois é, pois é. Eu gosto muito de podcast, de participar de live, e teve uma vez que eu participei e meu som ficou horroroso. E aí eu fiquei Uhum. muito bravo, e aí eu comprei um baita microfone. Nossa, parabéns por essa conquista. Depois me manda a marca. Manda assim, você tem um bom setup aqui. Mas, ó, pequenos feedbacks. Eu escutei meu som, falei, isso aqui tá ruim. Como é que eu faço para melhorar? Podia ser colocar uma coisa anti-ruído na minha janela, podia ser sair do meu escritório para gravar, podia ser Perfeito. comprar um microfone. E aí você vai achando soluções. Ótimo.
Dá para fazer um mente rígido, então, de crescimento elástico, no seu ver? Pior que dá. É que assim, eu acho que essas pessoas elas acabam se frustrando muito mais do que qualquer coisa. Dá Sim. para você ter E o frustra o que ambiente deles e o ambiente deles desiste total, também. exato. É, Dá para você ter, mas eu não acho que você vai ter sucesso por um longo tempo, sim. porque você é aquela coisa de mindset fixo e tal. Então, Então, PMEs e claro, startups não têm esse tempo, né? Então, exato. por Você isso tem nasceu que... virtuoso para vender o seu serviço de, sei lá, pegar um PMS. Você nasceu um ótimo dentista. Não sei por que você é o melhor dentista do mundo. Só que aí você vai começar a atender cliente, você vai começar a não sei o que lá, e Sim, aí você vai ter feedback positivo e negativo. Se você ignora, você vai ser só um bom técnico. Você não vai ter um bom negócio, você não vai ter um bom profitable em cima disso. Então, perfeito, pequenas coisas que você vai melhorando com o tempo. No juro composto, elas fazem muita, muita, muita diferença. perfeito. Boa. Especialmente para quem está exposto a risco e situações novas, como quem está empreendendo. Felipe, tu falou que tu tem algum curso do Dojo interessante, tem algum convite aqui para a galera que chegou até esse Tenho, momento do já vídeo? chegamos nesse momento? Então, muito Chegamos. bem. Então, só para você que viu até o final deste vídeo, eu vou te dar de presente, de graça, um curso de gestão do tempo e produtividade. Só para você que viu até o final do vídeo. Você vai entrar em futuredojo.com.br e você vai usar o cupom Tá, a gente vai botar Miklos. aqui. Porque aí eu quero que Nossa, vocês decorem. Eu porque quero que as esse pessoas saibam nome escrever teu acho vão nome. errar, mas finalmente vai ser um monte de pessoas aprender a escrever meu nome. Exato, porque eu quero que as pessoas aprendam a escrever teu nome. Você vai usar o cupom Miklos e provavelmente vai ter no show notes aqui o Sim, a gente caminho vai e o inserir. cupom. Exato. E eu quero fazer uma surpresa aqui. Além de você ganhar o cupom de gestão do tempo e produtividade, para você fazer de graça, eu quero dar 15% de desconto em todos os cursos da Future Dojo. Nossa, ok. Agora sim, E aí hein? você usa o cupom Company Hero. Pode ser? Funciona? Pode ser. Amei. Great. Amei. Então, Vai fechado. jogar aqui no vídeo para Aqui todo mundo acessar. surpresas. Ótimo. Muito obrigado, Felipe. Acho isso vai ajudar um monte. Aliás, eu estava lendo hoje pela manhã sobre gestão de tempo lá no Comunidade de Estela, que é um fundo de VC. Tinha Uhum. alguns ótimos artigos sobre, acho também vamos jogar no notes. É um tópico importantíssimo, particularmente nesse mundo remoto, mas também no escritório tem muito distração. Sim, E sim. crescimento, Sabe continuous quanto tempo learning, demora? Sabe precisa quanto crescer. tempo demora? Você está no estado de flow, né? Que é o Mihaly Csikszentmihalyi que fala. Está no estado Raramente consigo concentrado. entrar no flow, cara. Sempre Se vem uma alguém te coisa. interrompe, exato. Se alguém te interrompe, você demora 28 minutos só para lembrar onde você estava em termos de atividade mental concentrada. E aí a gente vive num mundo de interrupção, não só dos outros, como nossa. Abrir o WhatsApp, abrir o Slack, a gente pensar em outra coisa, né? Então, se você começa a diminuir um pouco isso, pegar o celular, enfim, o nosso lapso de Perfeito. atenção está bem curto. Bem, Então, é bom a gente sempre ter concentração nisso, né? Como é que você melhora a tua gestão do tempo? Como é que você melhora a tua produtividade, o seu estado de concentração e assim por diante? é. Eu tento muito bloquear momentos na agenda para tentar achar esses momentos de flow. E confesso, até fico um pouco irritado quando alguém me liga no telefone. Eu tento muito conter, porque eu sei que agora perdi o flow, mas também não é culpa do outro. Então, né, é um conflito interno enorme. Então, o time sabe Então, não ligar, não mandar áudio, mandar uma mensagem. e Virou a uma. agenda de CEO, de quem está exposto a muita novidade, ela tem alguns momentos que são caóticos. Então, tem É, dias da semana que hoje eu vou falar, eu tiro o dia e falo assim, hoje eu vou resolver coisas pequenas que ficaram atoladas pelo caminho. E é isso que eu vou fazer. perfeito. Pequena, uma ligação, um certificado, nananana, pum. Só que tem, hoje eu vou tirar uma manhã e eu vou desligar tudo. E eu vou concentrar só nisso aqui, porque é o Isso. que funciona para mim.
Perfeito. Agora, a beleza da coisa o que funciona para você, o que funciona para mim são coisas diferentes. O que a gente precisa, então, quando a gente está falando de gestão do tempo, de agilidade, de criatividade, etc., tem a teoria que embasa, e é legal você aprender o fundamento, mas Perfeito. se eu sei que o que funciona para você, o que funciona para mim, o que funciona no livro são coisas diferentes, eu vou 100%. começar a praticar e achar o meu ângulo. Então, você é um cara muito mais concentrado do que eu. Eu sou mais disperso, mais criativo. Tarará. Então, o meu flow é diferente do teu. Só que você Ah, só eu sabe isso na hora sou que você combina bem agitado informações. também. Aqui eu tô tentando me conter, porque vou começar a bater a mesa, me falaram que bato muito a mesa, machuca o microfone, então tô tentando me conter aqui, sabe? Mas isso não é o normal, Miklos. Exato, exato. Então, é interessante você saber, tem coisas que são mais padrão para todo mundo, tipo, É, se eu 100% pego o normal. celular a E cada 2 minutos, é óbvio que eu tem não que vou me praticar, concentrar, tem que tentar mas tem outras coisa que vai coisas. ser tweak. Exato, É, exato. 100%. Ah, Então, por exemplo, eu então nem tenho agenda, tudo é na calendário, na agenda, não tem lista de tarefas, que eu gosto muito de planejar os dias para criar esses momentos de concentração, quando eu resolvo tal, e assim, não me estressar que eu vou esquecer algo, porque tudo está no calendário. Então, até exato. quando eu vou acordar, quanto durmo, é tudo público, todos os filhos sabem o que estou fazendo, jantar com o pai está lá dentro, então tem super Exato. full transparency. Ah, aqui. Mas é muito engraçado, porque eu tentei fazer tudo gestão por calendário, só que tem dias que eu programei uma coisa, só que eu tô pensando totalmente diferente. Parece uma coisa, eu É me que depois interessei tu por outra faz um coisa drag and drop, tá tudo e bem, reconfigurar. mudei tudo. Então, para mim, o que funciona é você beber muito mais em métodos ágeis. Cara, é isso que eu preciso entregar de meta nessa quinzena, e eu tenho essas atividades meio que programadas, e no meu dia eu vou colocando o que encaixa, que eu acho mais legal. O que não é, por exemplo, o Scrum tradicional. Por quê? Porque eu trabalho com Scrum faz 5 anos e eu sei que muitas das coisas não funcionam para o meu time, que é uma natureza mais criativa, que é a natureza de produto. Perfeito. E aí a gente vai tweaking o modelo. Por isso que curiosidade, saber aprender e ter a soft skill de olhar e falar, meu, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Essa comunicação que você fazer diferente e não é o método só, é tão importante. Perfeito. Ó, Felipe, por último, tu tem alguma dica de ouro referente soft skills para alguém que está começando um negócio hoje? Tenho, assim, eu poderia Que passar bom. as próximas 6 horas aqui fazendo dicas de soft skills, mas eu acho que o principal é você estar consciente a respeito delas. Então, só o fato de você parar para pensar em como você se Perfeito. comunica, ou ter um pensamento rigoroso, ou pensar em Aham. como é que você interage e escuta o outro, ou pensar em como você organiza o seu trabalho, o seu tempo, o seu pensamento, só de você parar para pensar com a mentalidade que a gente falou de aprendizado, de melhorar e de você aprender de diversos formatos, por exemplo, nessa conversa eu já aprendi muito, você começa a ser consciente sobre as suas decisões e você começa a ser consciente sobre as suas soft skills. Então, a gente para muito para pensar e aprender o que é hard, porque ele é mais óbvio, só que Perfeito. talvez a alavancagem maior esteja em aprender o que é human skill. Perfeito. Ótimo, Felipe. Mais uma vez, muito, muito obrigado por seu tempo e espero que a gente faça um novo vídeo em breve. Beleza? Eu que agradeço, eu sempre adoro participar dos vídeos da Company Hero. Para você que está Você é nos seu assistindo em casa, eu modelo, né? fui até garoto propaganda. Fui. Quando lançamos nosso serviço de abertura de empresa em 2018, primeiro Exato, dia, você foi ótimo. A gente leva você para a feira do empreendedor e várias outdoor oportunidades online. Cara, exato. mais uma Então, vez, obrigado. provavelmente, depois daquela semana, o Mick passou quase um mês sem falar comigo, porque ele ficou ouvindo minha voz em loop por 2 dias seguidos, todos os dias. Aí ele cansou um pouco. Nossa, nunca cansei. Aliás, precisamos gravar um novo. Você é muito bom para garoto de propaganda, cara. Muito obrigado. Eu tenho um último recado, talvez, que na Hum, verdade é um elogio para você e para a Company Hero, que eu acompanho vocês faz bastante tempo. Eu sou cliente, inclusive. Eu tive que abrir uma pequena empresa para dar aula, eu sou professor de pós-graduação, etc. E é brutal
a diferença que você tem de tentar fazer as coisas na mão e de você ter um processo facilitado com o Company Hero. E eu tô falando isso com depoimento de cliente, tá? Não foi porque o Miklos colocou minha cara num stand 2 anos atrás, mas é brutal a diferença. E a gente estava falando até de negócios que você automatiza, que você gosta da máquina, negócio que você cuida sozinho. Essas coisas pequenas que ficam no caminho do empreendedor, o meu CNPJ, a minha DARF, parte da minha comunicação, se eu vou ter escritório, O se eu não vou registro de ter, minha marca, criação do meu logo, todas essas registro da marca, pequenas eu já coisas. vi startup nossa tomando grandes problemas por conta dessas coisas pequenas. Então, Sim, isso é o que acaba te tirando do core do teu negócio. E você ter um serviço, uma máquina, por mais que você tenha humanos por trás também ajudando, para resolver isso, te ajuda a concentrar no core. Isso é um bom exemplo do que a gente está falando lá no começo, de interação humano e máquina. Você usa o que perfeito. é escalável, repetível, na minha opinião, chato de fazer, é Muito chato de chato. abrir E a gente empresa. está tentando pegar o chato. E quando a gente E fala, o pega que mais isso, pega o que fazer? é O que é boring chato? e que é Pega. pain in the ass e Exato. resolve. E aí você, empreendedor, vai concentrar em como é que eu vou atender meu cliente. Então, cara, super louvável o negócio de vocês. Cheers, parabéns. Muito obrigado, Felipe. Eu espero que tu faz mais um, porque desde lá, acho que tu usou em 2019, mudou um monte de serviço, porque desde lá criamos bots, automações, que fazem um monte de monitoramento, preenchimento de vários órgãos, para quando subimos os infos, tem milhares de bots que vão e ficam lá preenchendo, fazendo, atualizando, para tirar mais uma camada desnecessária de alguém ir fazer um errozinho, precisar contar com Exato. alguém, revisa, monitora, avisa você que foi revisado. Então, tudo isso a gente Exato. está matando hoje. Mas muito Muito obrigado, bom. Felipe. Grande Um prazer prazer ter você participar, aqui Mick. conosco hoje. Me convide sempre e espero que você que tenha assistido até o final faça o curso de gestão do tempo de graça para você, presente, Miklos o cupom, e você tem 15% de desconto com o cupom Company Hero em qualquer outra coisa da Future Dojo. Muito obrigado. Abração. Cheers, abraço. Cheers.